Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Julgo que começar compartilhando o que Paulo declarou sobre esse grande mistério é de suma importância, pois tal verdade nos guardará de cogitarmos o que as Escrituras não revelaram sobre Deus. Pois se, baseados em orgulho, tal fizéssemos, isto é, cogitássemos como Deus Trino é além do que ele revelou de si mesmo nas Escrituras, correríamos o grave risco de pecar contra Deus com afirmações que não procedem dele. Porque sempre haverá lacunas quando falamos sobre as verdades divinas, que neste estudo será uma das pessoas da Trindade. Entretanto, o que o Deus que nos amou de tal maneira, a ponto de entregar seu amado Filho em nosso lugar, nos revela em sua palavra, é suficiente. Ao meditarmos na palavra de Deus sobre a humanidade do Senhor Jesus, evidenciamos que em muitos aspectos ele era igual a cada um de nós. Primeiro, vemos que ele teve necessidades físicas, como todos nós. Ele teve fome, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus capítulo 4, verso 2. E em outra passagem é dito: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Marcos capítulo 11, verso 12. Ele teve sono. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mateus capítulo 8, verso 24. Nosso Senhor teve sede. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. João capítulo 19, verso 28. Ele também expressou sentimentos e emoções como nós. Por exemplo, ele se admirou. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mateus capítulo 8, verso 10. Ele condoeu-se. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Mateus capítulo 20, verso 34. E João registrou que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. João capítulo 11, verso 33. Ele ficou indignado. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Marcos capítulo 3, verso 5. Ficou triste, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Mateus capítulo 26, verso 37. Ele chorou. Jesus chorou. João capítulo 11, verso 35. Em outro texto é dito: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Lucas capítulo 19, verso 41. Mesmo sendo santo e não tendo cometido pecado algum, ele foi tentado. O evangelista afirma: onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com ele as feras, mas os anjos o serviam. Marcos capítulo 1, verso 13. Devemos deixar claro que ele não foi tentado como nós o somos. Sua natureza santa e sujeita às leis de Deus não permitia que, como nós, ele alimentasse pensamentos que estão presos a certas condições. Por exemplo, a natureza santa de Cristo não permitia que ele alimentasse desejos sexuais, pois a mesma natureza era totalmente sujeita ao plano divino.
ou seja, só alimentar tais desejos com uma esposa e exclusivamente com esta. Por não ter casado, nosso Cristo não se entregou a tais sentimentos. Satanás tenta Jesus oferecendo o que de fato era lícito: ser adorado, receber provisão, ser aceito como rei sobre as nações a partir de Israel. Só que, não no tempo de Deus, ou seja, Satanás tenta o Cristo a ter sua provisão, gozar da sua posição de rei e ser adorado de forma antecipada. Além de ser semelhante a nós, tendo as necessidades físicas que nós temos e de estar sujeito aos mesmos sentimentos que nós, ele estava debaixo de autoridades instituídas por Deus, assim como nós. O evangelista Marcos afirma: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Marcos capítulo 10, verso 42. E sobre pagar impostos é dito: disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Marcos capítulo 12, verso 17. Ele, como cada um de nós, pediu que Deus o livrasse de algo doloroso. E quão doloroso foi ser feito pecado e receber o juízo de Deus em lugar de todo homem. Mas se submeteu à vontade de Deus. O texto bíblico afirma: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos capítulo 14, verso 36. Podemos ver claramente pela palavra de Deus que Jesus, como homem, também foi privado de saber algumas coisas que são restritas ao conhecimento de Deus Pai. Vejamos 3 delas. Ele não sabia quando ia voltar. O texto bíblico afirma: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Segundo, não competia a ele declarar os tempos e épocas em que ocorrerão certos eventos declarados por Deus por intermédio dos profetas. Jesus afirma: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, versos 6 e 7. E terceiro, há bênçãos que só compete ao Pai conceder. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Mateus capítulo 20, verso 23. Muitos questionamentos são levantados por Jesus afirmar algumas limitações. Muitas pessoas até ousam questionar a deidade do Cristo com base em certas passagens, por não entendê-las. A teologia explica essa relação entre a Trindade da seguinte forma: em teologia, essa verdade é chamada de subordinação econômica ou funcional, que é simplesmente o modo como as 3 pessoas da Trindade relacionam entre si, o que não significa inferioridade. Em sua essência, o Filho é igual ao Pai, mas nas funções, o Filho se submete ao Pai, a fim de que haja perfeita harmonia no relacionamento. Esse trecho foi retirado da revista Cristologia, Obra e Pessoa de Cristo, da editora Cristã Evangélica. O Cristo não foi isento de tentações para que pudesse exercer misericórdia e socorro aos homens. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote
nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18. Quando formos acometidos de fome, sede, tristeza, ira e nas mais variadas tentações, podemos encontrar socorro em Cristo Jesus. Pois como homem, ele ficou sujeito às mesmas paixões que os homens. O autor da Epístola aos Hebreus afirma: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Deus é tão grande que não é possível compreendê-lo. O salmista afirma sobre a grandeza de Deus: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Salmos, capítulo 139, do verso 4 ao verso 15. Mas em Cristo, ele prova o que é registrado em Jó. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Jó 36, verso 5. Isto é, foi o propósito dele se sujeitar à nossa humanidade na pessoa de Cristo, não somente para propiciar o pecado, mas para passar em santidade pelo que passamos, a fim de ser o nosso perfeito socorro em tudo.